Olá, amigos e amigas da semana. Estamos aqui mais uma vez neste canal para trazermos os comentários desta obra tão importante de Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e de Consciência. Obra esta tão importante em que em vários momentos fizemos reflexões acerca da saúde mental, física e da consciência. E hoje o penúltimo capítulo, intitulado de Consciência e Mediunidade, é o capítulo 19. E como Joana, nessa segunda parte do livro, nos traz sempre lembranças e para comentarmos sobre questões do Livro dos Espíritos, hoje comentaremos as 408. Então eu vou pedir licença para ler na íntegra o que Kardec pergunta aos espíritos. Parece-nos ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? E a resposta dos espíritos: sim, e mesmo frases inteiras. Sobretudo quando os sentimentos começam a se entorpecer, e algumas vezes um fraco eco de um espírito que veio comunicar-se comigo. Vejam que interessante que nesta afirmativa dos espíritos fica para nós bem claro que muitas vezes nós pensamos e ouvimos palavras sem que nelas estejamos pensando. E isso acontece naturalmente. E como ele diz aqui, essas palavras, às vezes frases inteiras são ditas por espíritos que querem se comunicar. E às vezes o espírito fala como se fosse de dentro da nossa cabeça. E isso acontece todos os dias, com muitas pessoas que estão em casa, no trabalho, ou na rua, ou mesmo descansando, tendo seu momento de lazer. E esse processo é denominado de fenômeno da mediunidade. E esse exercício, a mediunidade, se faz presente em todos os lugares, em todos os momentos que nós estivermos. É uma situação, vamos dizer assim, natural para algumas pessoas. E esse intercâmbio, ele existe em todos os reinos da natureza e provam que o espírito desencarnado continua a existir e nos trazer mensagens, nos trazer informações. E assim como diz a benfeitora, os espíritos muitas vezes nos conscientizam da possibilidade da mediunidade, que em algumas pessoas são, vamos dizer assim, mais sensíveis, mais ostensivas. Então, para entender e aprender o que acontece consigo, é necessário, como diz Joana, vejam bem, é o silêncio interior. Muito interessante essa frase dela. Então, é necessário esse silêncio interior, que a gente se mergulhe dentro de nós e para que a gente possa se preparar, se conhecer. E ela ainda nos fala que esse preparo do silêncio, ele também é aliado ao estudo, né? Ao estudo, a meditar, para que isso possa acontecer, né? Vamos dizer assim, entrar na sintonia com o seu guia espiritual, que na verdade todos nós temos um guia espiritual, outros dizem mentor, outros, como diz o ditado, o anjo da guarda. E para que esse nosso anjo da guarda possa nos conduzir com segurança, nos iluminando e nos fortalecendo, nós precisamos estar em sintonia com eles. E aí, por isso, como ela diz, fortalece a nossa consciência. E Joana ainda continua a nos esclarecer que é por meio do direcionamento seguro dos bons espíritos e dos estudos, como falamos agora, dos esclarecimentos, que se compreende esse complexo e delicado processo da consciência e da mediunidade.
pois que é através dessa consciência mediúnica que vai desabrochando e, vamos dizer assim, alargando os horizontes em relação à percepção em torno da realidade do ser e da vida. Então, a gente vai, no caso, alargando e tendo mais sensibilidade de perceber esse intercâmbio. Então, esse mecanismo da mediunidade, ele possibilita exatamente o intercâmbio entre os seres desencarnados, né, que afirmam a visão e o entendimento de que a vida continua, né? Então, por isso, é preciso nós estarmos preparados para vamos dizer assim, para esse intercâmbio, aqueles que têm essa mediunidade mais aflorada. Então, para que aqueles que têm essa sensibilidade ostensiva, a princípio, muitas vezes sentem ansiedade, inquietação, incerteza, e que se não estiver preparado, estudando, tendo essa consciência mediúnica, muitas vezes leva a pessoa ao desespero, muitas vezes até procurar casas que levam a pessoa a trabalhar a sua mente. Muitas vezes a pessoa pensa que está desequilibrada, mas é toda uma questão realmente desse intercâmbio mediúnico. Em alguns momentos, os seus pensamentos podem se confundir, podem ter momentos de luminosos e, ao mesmo tempo, momentos de dificuldades. Por isso que Joana, ela nos esclarece da importância da pessoa ter essa educação, vamos dizer assim, educação da mente, do silêncio interior, do estudo, porque muitas vezes essa sensibilidade capta as delicadas interferências. Então, nesse sentido, a pessoa, ela sendo um agente, um instrumento dessas ocorrências do plano sensorial, pode levar ao desequilíbrio. Se ela estiver bem preparada, ela vai dar continuidade, né, no seu trabalho, porque é um compromisso assumido no plano espiritual. Por isso que Joana coloca com bastante ênfase essa questão da consciência, porque é através dessa consciência que vai adquirindo a responsabilidade, a atenção, né, e o bom direcionamento que vai aprimorando essa sensibilidade. Então, não é tão simples assim. Eu tenho mediunidade e eu vou dar passividade, eu vou fazer a comunicação com os espíritos. Não é assim que funciona. Joana deixa bem claro que precisa de todo um preparo, responsabilidade, estudo. Por isso que ela diz também que a mediunidade é uma ponte valiosa entre esses hemisférios da vida e da morte física. E é ela que vai eliminar a distância entre ambas, mas com responsabilidade, como já falamos. Por elas são transmitidas, né, por esse intercâmbio, são transmitidas energias libertadoras do conhecimento, do amor e da razão. Então, é todo um trabalho desenvolvido, tanto no plano material quanto espiritual, para que exista, então, o conhecimento do amor e da razão. Então, elas têm que caminhar junto. Então, eu preciso conhecer e trabalhar com o amor. Então, eu repito, né, o conhecimento do amor e da razão, mas quando esta faculdade, ela está, vamos dizer assim, desgovernada, ela permite a passagem de sentimentos de rancor, de ódio, de tristeza, de vingança, de aflição. Então, nesse sentido, Joana de Ângeles orienta aqueles que sentem a presença física desses seres desencarnados ou sente a presença dessas aflições emocionais, que a pessoa deve
silenciar a inquietação e meditar, orar e auscultar a consciência. Eu vou repetir porque nós sabemos de tantas pessoas que não conhecem, não têm ainda as orientações necessárias, não estudaram sobre este tão delicado assunto. Então, Joana, ela nos alerta para que a pessoa que tem essa sensibilidade, que ainda não conhece, ela silencie o seu coração, faça uma prece, leia o evangelho, ouça músicas saudáveis, medite e ouça a voz da sua consciência. Isso vai ajudar a pessoa a entrar num processo de equilíbrio. Então, e desta forma, esta presença vai sentir, no caso, a presença amorosa dos bons espíritos, do nosso protetor, do nosso guia, do nosso mentor. E ela diz ainda que é necessário, então, essa sintonia com todo esse envolvimento com toda a espiritualidade superior. Mas pode acontecer de ter momentos de você visualizar paisagens felizes, tranquilas, que, vamos dizer assim, te acalme. Mas também pode acontecer, outras vezes, de sentir momentos mais delicados, de dor, de tristeza. Mas aí ela faz com que nos ensina, no caso, entender que toda essa situação desta mediunidade mais aflorada são ajustes, né, para que a gente vá, vamos dizer assim, resgatando as leis da causa e efeito que regem o universo. Então, cada um de nós tem um grau de mediunidade e é preciso, vamos dizer assim, aceitar, entendendo as leis da causa e efeito. Então, a mediunidade, para ser dignificada, ela precisa de luzes da consciência, precisa de orientação, precisa de responsabilidade, amor, razão, como diz Joana. E quanto maior a intuição da consciência, tanto mais ampla será as possibilidades desse intercâmbio mediúnico ser equilibrado, ser harmonizado. E é isso que Joana nos traz nesse capítulo. Que bela lição Joana nos traz e que nós possamos aproveitá-la, lembrando que devemos, em alguns momentos que estamos sentindo essa sensibilidade mais aflorada, devemos silenciar a inquietação, meditar, orar e auscultar a nossa consciência, fazer um mergulho interior. E é isso que nós temos para hoje. Que Deus e Jesus nos ilumine sempre. Paz para todos nós.